Beleza, então, pessoal. Hoje nós começaremos a aula sobre o capítulo 10, tá? Então, a gente teve uma conversa prévia para retomar alguns conceitos do capítulo 9 que caíram na atividade que vocês me entregaram hoje. E vamos iniciar o capítulo 10, que é onde a teoria macroeconômica começa de fato. Então, após essa retomada inicial da contabilidade nacional, né, que são os cálculos agregados macroeconômicos, a gente vai para a teoria macroeconômica mesmo, em que existe uma análise sobre o comportamento desses agregados econômicos. Então, a ideia é produzir análise de curto prazo, diagnosticar, fazer planejamento, né, envolvendo exatamente condições de equilíbrio macroeconômico. Então, é para isso que a gente faz o uso da contabilidade nacional. Então, vocês vão ver ali no capítulo 10, que é sobre isso que se trata. A capacidade analítica, exatamente, de fazer assim, análises com base em modelos de curto prazo, principalmente referentes às condições da oferta agregada e da demanda agregada. Nível de emprego, nível do produto, nível de investimento, de poupança, de consumo, de gastos do governo, de importações, de exportações. Então, é isso que vai ter nesse capítulo 10, que é a determinação do nível de renda. Ok? Então, eu vou compartilhar com vocês esse capítulo aqui para a gente visualizar em conjunto. Então, aqui no item 3, ele vai apresentar para a gente o que nós chamamos de modelo keynesiano básico. Por que é um modelo keynesiano básico? Keynesiano vem de Keynes, John Maynard Keynes, que era um estatístico, mas que atuava como economista e como um conselheiro econômico para o Reino Unido. Então, ele foi muito importante porque a teoria macroeconômica, ela se desenvolve com ele. Então, é ele que se preocupa com os fatos econômicos da depressão econômica, da recessão, do desemprego que demora para ser solucionado, né, da inflação, por exemplo, e principalmente da política fiscal e da política monetária. Então, a partir da análise keynesiana do sistema econômico nacional, ele desenvolveu uma teoria macroeconômica que serve de fundamento até hoje para as análises que são feitas. Então, o início de tudo desse modelo keynesiano básico é a demanda agregada. A gente tinha visto na microeconomia, na microeconomia mesmo, que a gente tinha uma teoria da demanda. Aqui a gente volta a ter o conceito de demanda como aquele conceito que vai reunir todos os gastos, toda despesa que é feita num sistema econômico, toda despesa agregada. Então, vocês têm no capítulo 9, por exemplo, o que é o conceito de despesa, né, despesa nacional, por exemplo. O que é essa despesa? É todo o gasto que vai ser feito ali na forma de consumo das famílias, na forma de investimento, na forma de gastos do governo e no saldo da balança comercial. O que é esse saldo? Né? É a diferença entre exportações X e importações M. Então, esse somatório todo aqui, ele vai dar para a gente
que nós chamamos de demanda agregada. Tudo aquilo de despesa que é feito durante o período, né? Assim como na microeconomia, a demanda, quando a gente relaciona preços e quantidades, a demanda ela é negativamente inclinada. Porque quando você relaciona preços e quantidades, a demanda, ela, por qualquer produto, ela vai aumentar conforme o nível de preço diminui. E ela vai diminuir conforme o nível de preços aumenta. Vocês lembram disso? Ah, eu não estou vendo o nosso chat, tá, pessoal? Show. Beleza, Fernanda. Então você lembra, né? Conforme um produto vai ficando mais caro, a demanda vai diminuindo. E a mesma coisa funciona aqui. Né? Voltando aqui para o nosso livro, na página 252 dele. O nosso preço do produto não é mais um produto só, é o nível geral de preços que a gente tem numa economia. Conforme esse nível geral de preços ele vai aumentando, conforme a inflação aumenta, a demanda agregada tende a diminuir. E conforme os preços estão estáveis, a demanda agregada tem a tendência de aumentar. Então, ali no eixo das quantidades, ele vai escrever do lado o PN, que é o produto real. O produto real, ele vai ser exatamente aquilo que a gente chama de produto líquido, ou real mesmo, né? Que é o fato da gente considerar a diferença entre o monetário e o nível de preços, que a gente chama de nominal. Então, você debitando do nominal aquilo que é preço, você encontra o real. Então, você vai ter essa curva aqui com a inclinação negativa, vai ser a curva de demanda agregada. Alguém ficou com alguma dúvida? Por exemplo, aqui nessa expressão matemática, quanto maior o nível de preços, menor vai ser o produto real. Quanto menor o nível de preços, maior vai ser o produto real. Então você tem essa relação inversa entre preços e quantidades. Beleza? Então vocês vão ver que tem toda uma questão das variáveis que pertencem ali a essa despesa nacional ali no caso, né, que formam ali a demanda agregada. E aí existem alguns efeitos, né, que são interessantes para entender as relações inversas entre a demanda agregada e o nível de preços, né? E aí, quem tiver interesse em se aprofundar pode estudar esses efeitos aqui, o efeito riqueza e o efeito taxa de juros. Ok? Vamos dar uma sequência aqui. Né? Nós teremos o efeito riqueza, por exemplo, supondo que aconteça o seguinte, que a renda nominal ela seja constante e o fato de que existe um aumento da riqueza real dos consumidores. O que acontece com a demanda agregada? Ela vai se elevar, né? Ela vai ser aumentada por um efeito riqueza.
já que, por exemplo, o nível geral de preços, ele permanece constante, mas a renda nominal, né, ou seja, a renda nominal vai permanecer constante também, mas a renda real cresce em relação aos preços. Isso significa que os consumidores vão ser estimulados a gastar mais. O outro efeito é o efeito taxa de juros. Então, uma eventual queda do nível de preços, a um dado nível de renda, os consumidores necessitarão de menos moeda. Então, se essa moeda que vai sobrar aí na economia, os consumidores vão utilizar essa moeda em excesso para fazer aplicações. Então, existe esse efeito taxa de juros, né? Então, aumenta ali a demanda para instrumentos financeiros, títulos, ações, né? Então, existe também um efeito taxa de juros para regular a demanda agregada. E, por último, ali, a gente fala de efeito taxa de câmbio. A taxa de câmbio ela vai regular o comércio internacional. Então, uma taxa de câmbio como está hoje, por exemplo, real dólar, ela favorece a exportação e ela prejudica a importação, porque ela torna mais baratos os produtos brasileiros lá fora. Quem tem o dólar compra R$ 5, mas ela não favorece o produto estrangeiro aqui no Brasil. Então, assim, a nossa relação com o exterior fica desequilibrada nesse sentido. A gente exporta muito e importa pouco, né? Então, existe um efeito taxa de câmbio. Seria a ideia de encontrar qual é a taxa de câmbio ideal para o desenvolvimento econômico. É um debate que tem na economia sobre isso, né? Uma pergunta. E qual a melhor realidade? Aí é a pergunta de R$ 1 milhão, né? Ou dólares. Ai, A melhor realidade é aquela que gera o maior bem-estar possível, né? Para mim, a melhor realidade é essa. Então, por exemplo, o que a gente considera como bem-estar, né? Existem visões, milhões de visões sobre o que é bem-estar. Bem-estar, para mim, é consumo, é riqueza, é emprego, é circulação de renda, né? É o setor privado conseguindo produzir de forma constante, ampliando também sua capacidade de investimento. E bem-estar para mim é isso: gerar lucro, o lucro financiar programas públicos de educação, né, de infraestrutura, as coisas funcionarem, né? Isso é bem-estar para mim. Desenvolvimento social é bem-estar para mim. Então, existe uma taxa de câmbio que vai fornecer isso, que não vai prejudicar tanto a exportação e também não vai prejudicar tanto a importação, mas vai permitir com que as empresas, por exemplo, que estão aqui no Brasil, elas importem os materiais que elas precisam para produzir. E também vai permitir que com os exportadores, por exemplo, com certeza a gente está falando de agronegócio, eles consigam exportar suas mercadorias, sem serem punidos por isso. No final, a gente vai ter as empresas também que importaram, vão precisar exportar também. O Brasil exporta muita coisa para a Argentina, para a Colômbia, para a Bolívia, para o Paraguai, para o Uruguai, para o Peru. Esses países compram muitos produtos brasileiros. Então, as empresas que estão aqui no segmento industrial que precisam importar, também precisam exportar. E os melhores salários estão na indústria. A melhor hora de trabalho está na indústria, né? Agora, para mim é isso, né? Agora, para cada um, vai ter uma definição diferente de bem-estar. Mas a melhor realidade para mim é essa. Um câmbio de 3,20 já seria
já teria um aumento de bem-estar muito grande. Que não adianta você gerar bem-estar para um conjunto, né, de agentes econômicos, em detrimento de um mal-estar para todos os outros agentes, né? O Bom, professor, essa é uma opinião, né? não é, eu concordo. Por exemplo, há muito tempo atrás, foi tempo, eu tinha muita vontade de morar nos Estados Unidos, né? Minha irmã mora lá há mais de 20 anos. Mas quando já fui umas 3 vezes lá, e o que eu percebi, não sei se o senhor pode responder, mas o que eu percebi, assim, tudo é muito. As pessoas conseguem tudo com muita facilidade, né? Como aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade de ter uma casa bonita, uma casa bem equipada, comprar tudo do melhor, né? E lá todo mundo tem isso, né? Existe assim, o pobre lá é o médio bem alto aqui, né? Que eu acho que nem tem médio aqui assim, mais, não existe mais essa, né? Mas eu acho que o governo, não sei, a política do governo dá muita facilidade de crédito, né? Então o pessoal vive muito com crédito lá, compram casas imensas, bonitas, com hipotecas altíssimas, por isso que teve aquela na época do, esqueci o nome dele, do presidente, gente, esqueci, Era o passou. Bush ainda, né? Não, não era Bush, não. Não, esse tempo agora que Obama, né? Do Obama que teve aquela crise toda de casas, né? Porque eu Ah, não, é cheguei. que o Obama entrou em 2008, né? A crise começou um pouquinho antes do Obama entrar, né? Sim, sim, mas assim, eu vejo que lá muitos brasileiros, né, como eu tinha também esse sonho, mas eu vi que não, sei lá, não é uma coisa. Eu já vi muita gente falar, se você vai morar fora, você vai gastar em dólar e vai ganhar em dólar, então não vale muito a pena, né? Então, assim, às vezes a gente tem essa ilusão que no outro país é melhor porque você vai poder comprar coisas de melhor qualidade com mais facilidade, mas isso pelo menos, é uma ilusão, né? E aí a questão eu acho que do bem-estar é isso que o senhor falou, né? Ter um equilíbrio, né? E que embora no Brasil essa desigualdade é tão grande, mas deveria ter um equilíbrio para tudo, né? Porque hoje a gente não só tem pobres, a gente tem paupérrimo, né? Miseráveis, pessoas que ganham menos que salário mínimo, né? E, e outros que ganham exorbitante. Então, assim, uma desigualdade muito grande e uma dificuldade financeira muito grande para todo, né? E vejo assim, olhando o que o povo hoje está vendo sobre a questão da educação que está sendo sucateada, que você está falando de desinvestimento, né? Não sei se isso cabe para a educação também. Cabe, com certeza, cabe para todos os setores, né? A gente está vendo a Eletrobras, por exemplo, você espera não, você faz uma política de desinvestimento, Pois é, no sentido de que você torna esse setor atrativo para a privatização. pois é. Então, o Brasil, sei lá, tinha que se reinventado, né? Mas então, assim, você pode falar alguma coisa sobre essa questão da economia nos Estados Unidos, dessa aparência que a gente acha que lá é tudo muito bom e não é essa coisa toda. Eu acho que a gente é um povo vislumbrado, sabe? Com as coisas, assim, a gente gosta de consumir, a gente gosta de ter acesso às coisas, é importante para a gente isso. E eu acho que assim, a gente se apaixona por qualquer ideia, assim, de lá fora é melhor, sabe? A gente compra muito rápido isso, a gente não pensa muito. E a gente também é um povo aventureiro, né? A gente vai lá ver. Assim, são características de povo para povo. Eu acho que isso é uma característica boa para a gente. Mas a gente podia ser um pouco menos vislumbrado com as coisas, um pouco mais realista. Para quem que é bom? Né? Eu acho que essa é uma pergunta, porque você tem histórias, por exemplo, de pessoas que ralaram muito nos Estados Unidos, né? Que ralaram muito mesmo. E, assim, se elas tivessem ralado o mesmo tanto que elas ralaram lá e tivessem ralado aqui, talvez aqui elas tivessem uma condição melhor.
sabe? É uma visão que muitos não têm, né? Muitos não. Eu posso dizer, minha irmã hoje, ela é privilegiada, né? Que o marido dela é americano, ela é privilegiada, ele tem um bom emprego e tal. Mas uma das coisas que ela sempre me falou, e que ela só não vale vir para cá para estar ilegal, ou não vale vir para cá porque eles não valorizam. Se você não é realmente considerado cidadão americano, você vai sofrer, vai ralar, vai se matar, vai para um sonho que não existe, entendeu? E está vivendo muito melhor no seu país, né, ganhando seu dinheiro de uma forma, assim, qualquer investimento, o empreendedorismo está aí, as políticas, né, se a pessoa souber, como é que se diz, despender seu tempo no estudo, na educação e saber aplicar com sabedoria, vai longe. Bom, deixa eu dar sequência aqui, que senão o vídeo vai ficar com muita coisa. Deixa eu explicar esse 3.2 aqui, pois a gente pode voltar a essa questão quando a gente terminar aqui, beleza? Que eu gosto de discutir isso também, eu tenho interesse por isso. O 3.2 vai falar de curva de oferta agregada. Se a demanda agregada é aquele somatório todo de despesas, né, consumo, investimento, gasto de governo, o que a gente despende comprando produtos de fora, que a gente chama de exportação, e o que despendem lá de fora comprando nossos produtos aqui dentro, que a gente chama de importação. Se a gente somar tudo aquilo, é a demanda agregada. Aqui, quando a gente está falando de oferta agregada, a gente está falando de produção. Então, o produto é a oferta agregada. A oferta agregada ela vai ser medida em quantidades. Então, vocês lembram lá do capítulo 9, quando a gente está falando de valor bruto da produção. Esse valor bruto da produção, ele é o somatório de quantidades multiplicadas por preços. Aqui, no caso da oferta agregada, é exatamente a dedução do nível geral de preços da produção. A gente vai encontrar só quantidades aqui na oferta agregada. Então, a gente está falando de produto real, tá, pessoal? O que é esse produto real? Para o Keynes, existiam duas situações, o curto prazo e o longo prazo. No curto prazo, a oferta ela é totalmente flexível em relação a preço. Ou seja, os empresários eles vão ser completamente influenciados pelo nível de preço no curto prazo. Qualquer mudança vai gerar um tipo de expectativa que os empresários vão fazer em relação àquele nível de preço, porque o nível de preço vai afetar o que eles estão esperando de retorno. Então, eles vão ajustar automaticamente a produção ao nível de preços. E não vai ser um empresário só, a gente está falando da produção agregada. Toda a produção. Ela vai girar em torno de preço no curto prazo. No longo prazo, a produção é completamente insensível a preço. No longo prazo não faz diferença. O Keynes mesmo tinha uma frase que, vez ou outra, retoma uma frase que é: no longo prazo todos estaremos mortos. No longo prazo, para o Keynes, era uma situação fixa de produção. Não importava, porque no longo prazo as coisas podem mudar, né? A tecnologia pode mudar. Então, existem outras questões que não o preço. O mais importante no longo prazo não é o preço. O mais importante no longo prazo vai ser a técnica, vai ser a capacidade de produção. Então, o preço não é uma variável importante no longo prazo. Mas no curto prazo, o preço é a variável mais importante. Então, ele vai escrever para a gente a curva de oferta, considerando essas duas situações extremas. Que ele vai considerar para a gente a oferta de curto prazo, e o que ele chama de oferta de longo prazo é o que seria uma oferta potencial. Quanto que a gente produz hoje e o quanto a gente poderia produzir se a gente utilizasse todos os nossos recursos de forma eficiente. Por exemplo, gerando na economia o que a gente chama de pleno emprego. O que é o pleno emprego, pessoal?
Pleno emprego não quer dizer que está todo mundo empregado. Pleno emprego significa que o nível de emprego está tão alto, ou seja, o nível de desemprego está tão baixo, que só está desempregado quem realmente não tem uma ocupação, não consegue superar, por exemplo, o fato de que seu emprego ele foi tornado obsoleto por algum outro setor, que a gente chama de desemprego tecnológico, por exemplo. Isso é quando só resta esse tipo de gente desempregada, a gente chama de pleno emprego. O Brasil chegou ao pleno emprego, eu acho que na transição do primeiro mandato da Dilma para o segundo. A gente chama de pleno emprego aqui no Brasil, a taxa de desemprego estava em torno de 5 ponto alguma coisa por cento. O desemprego estava bem baixo. Então, a gente pode considerar que desses 5 ponto alguma coisa por cento, a gente só tinha quem estava desempregado mesmo é quem realmente não encontrava ocupação devido ao fato de daquele trabalho que a pessoa executava não existir mais. Ela tem que se tornar hábil em algum outro setor, de ter que adquirir conhecimentos para ser ocupado em outro setor. Então, pleno emprego significa isso. Deixa eu baixar aqui. Esse aqui é o gráfico da oferta agregada. Então, na parte horizontal do gráfico, existe o que nós chamamos de desemprego. Na parte vertical do gráfico, existe o que nós chamamos de pleno emprego. Esse gráfico também é um gráfico de preços e quantidades. Quantidade, pessoal, é o Y, produto. E preços, né? Preços no nível geral de preços, como já havia na teoria da microeconomia, né? Então, esse gráfico da oferta e demanda agregada é um gráfico de preços e quantidades, preços e produto. Se a curva de demanda era toda inclinada, essa inclinação para baixo aqui para a direita, o nosso gráfico da oferta, ele vai ter essas duas situações aqui. Deixa eu fazer para vocês um exemplo aqui no nosso PowerPoint. Então, vamos lá.
Então, essa azul aqui vai ser nossa curva de demanda. E essa vermelha aqui que eu vou fazer, Professor, oi, você está apresentando a tela? ainda não, acho que não. Deixa eu fazer aqui. Ah, tá. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Tô vendo? Sim. Beleza. Então, essa é a nossa curva aqui, nosso primeiro, vamos colocar assim, nossa primeira análise de equilíbrio, que é entre preços, que no nosso caso aqui é o preço geral de uma economia que a gente chama de inflação. E esse Y aqui é o nosso produto. Então, a gente tem um momento em que a gente vai encontrar oferta e demanda agregada, que é esse ponto aqui. O que vai acontecer nesse ponto? Esse ponto é o ponto que a gente chama de PIB. Ou seja, isso aqui. Eita, ficou vesgo o negócio. Isso aqui é o que nós chamamos de produto. E isso aqui é o que nós chamamos de produto potencial. Deixa eu ver como é que tá no livro para eu fazer do mesmo jeito, para não confundir as coisas com vocês aqui. É, tá do mesmo jeito. Isso, nesse ponto aqui é onde a gente está hoje. Nesse ponto aqui, se houvesse encontro da demanda com a oferta nesse ponto,
Deixa eu desenhar aqui com outra cor. Acabou ficando da mesma, né? Vou mudar isso aqui. Se houvesse um encontro de demanda agregada aqui, deixa eu escrever aqui para ela. Essa seria uma demanda agregada potencial. Essa é a demanda agregada que realmente nós temos, né? Essa demanda agregada vai se encontrar com um ponto na oferta agregada, que é esse ponto roxinho aqui que eu desenhei, né? Isso vai dar para a gente um nível de produto que é o que a gente tem hoje. O PIB do Brasil está mais ou menos hoje em torno de 1,5 trilhão de dólares. Esse é o nosso PIB hoje. Qual que seria o nosso PIB potencial? Aí a gente tem que fazer uma série de considerações. Vamos dizer que, por exemplo, utilizando todos os recursos que a gente tem à disposição na economia de forma eficiente, vamos supor que o PIB potencial do Brasil fosse em torno de 2,5 trilhões de dólares. Então, existe um hiato entre aquilo que poderia ser o potencial e aquilo que é. Aquilo que poderia ser, seria esse encontro aqui, do verdinho com a oferta agregada, que é o ponto de pleno emprego dos recursos. E isso que acontece hoje é esse ponto do encontro da demanda agregada e a oferta agregada no curto prazo. Então, a gente tem uma diferença entre deixa eu pegar outra cor aqui. Existe uma diferença entre o PIB que a gente tem hoje e o PIB potencial. Isso que a gente tem hoje e o potencial, a gente vai chamar de hiato do produto. O que é o hiato do produto? Não é só essa diferença entre o que poderia ser produzido e o que é produzido efetivamente, mas é também o fato de que a gente está gerando mais desemprego do que o nível de pleno emprego. É isso que significa. O nível que a gente tem hoje de desemprego é muito maior do que o nível de pleno emprego nosso. Pleno emprego nosso, vamos supor que seria em torno de 5,5% de desempregados em relação à população economicamente ativa, porque é assim que calcula o desemprego e o emprego. Não é em relação à população total. Quando está falando assim, a taxa de desemprego ficou em 14%, como tem sido noticiado agora. É 14%, não é da população brasileira, é 14% de quem pode trabalhar. Tem que ser acima de 10 anos
para entrar no cálculo, depois dessa, que a gente chama de PIA, população e idade ativa, né? É uma demarcação de quem tem 10 anos a mais ou menos de 10 anos. Quem tem 10 anos a mais entra ou para a população economicamente ativa ou para a população não economicamente ativa. A não economicamente ativa, a gente coloca aquelas pessoas que ganham bolsas, aquelas pessoas que são aposentadas, são pensionistas, são inválidas de alguma forma. Então, elas não podem desenvolver nenhum tipo de atividade econômica, né? E a população economicamente ativa, ela vai se diferenciar em dois grupos. Ou quem está ocupado em alguma atividade, ou quem está desocupado, ou desempregado, né? Então, a nossa população economicamente ativa tem mais ou menos 100 milhões de pessoas. É quase a metade da população brasileira. Quando a gente fala que tem 14% de desemprego, a gente está falando que são 14 milhões de pessoas desempregadas, né? E significa que são 86 milhões de pessoas empregadas. Então, aqui no nosso gráfico, a gente está falando que hoje a situação do Brasil, que é nesse ponto roxinho aqui, a gente está gerando um produto interno bruto com desemprego maior do que um produto com pleno emprego. Então, vamos supor que hoje a gente tenha 14% de desempregados. E o nosso pleno emprego seja com 5% de desempregados. Então, o nosso hiato de produto, a gente pode calcular através do desemprego. Nosso hiato seria de 9%. Né? Então, é 9% de desempregados a mais do que aquilo que poderia ser se houvesse pleno emprego. Então, é isso que está em jogo nesse gráfico. Se ainda ficou um pouco complicado, voltem no livro. Tirem os minutinhos ali para tentar reduzir as dúvidas de vocês com respeito a isso. Mas a questão é, existem duas situações que estão colocadas ali. O que realmente ocorre na economia, que sempre vai haver algum hiato, né? E aquilo que seria o ideal, o potencial máximo da economia, né? Então, sempre existe um hiato. Nas economias, por exemplo, elas são economias que crescem bastante, que inovam bastante, que vendem muita coisa para o exterior e tal, que geram muito emprego, são economias que conseguem reduzir esse hiato, mas não eliminam. Agora, economias que estão sofrendo um período de recessão, de depressão econômica mesmo, por um longo período, são economias que vão não só mantendo o hiato, mas podem ampliar o hiato, com desperdício de recursos, a falta de inovação, a falta de investimento, a saída, né, a fuga, que a gente fala de fuga de cérebros. Por exemplo, a gente teve um corte muito grande ligado, por exemplo, às bolsas de pesquisa no país. Essas pessoas, elas não vão fazer os projetos de pesquisa aqui, essas pessoas vão embora. Tem muita gente indo para a Europa, tem muita gente indo para os Estados Unidos para conseguir fazer o seu mestrado, o seu doutorado, pós-doutorado, que envolve em pesquisa, desenvolvimento de tecnologia também, né? Então, tudo isso gera uma consequência no nosso produto potencial. Então, sobre demanda agregada e oferta agregada, eu sugiro essa visão, né, entre o potencial e o efetivo.
E a ideia do Keynes era não só perceber as diferenças entre os dois, entre as duas situações, mas também proporcionar um entendimento sobre o que fazer. Se a demanda agregada está deficiente, a política econômica antes da análise keynesiana era o seguinte: se o setor privado não está conseguindo gastar, está faltando crédito, está faltando confiança no setor privado, né? Não está tendo encomenda, não está circulando renda, né, no setor privado, o que o setor público faz? O setor público segura dinheiro, austeridade fiscal. O Keynes, ele analisou da seguinte forma: não adianta o Estado, o governo, simplesmente segurarem dinheiro nesse momento de recessão econômica. O que o Estado pode fazer é incrementar o gasto público para fazer o setor privado começar a adquirir uma expectativa melhor do ambiente de negócios. Então, para fazer com que uma economia se recuperasse, se a distância fosse muito grande entre o PIB potencial e o PIB, vamos dizer assim, que realmente acontece, né, que realmente é produzido, ele tinha pensado em incrementar os gastos do governo para fazer com que o setor privado começasse a contratar mais gente, começasse a pagar mais salários para fazer a economia girar, né? Não adiantava fazer um controle de gastos muito excessivo, que iam acabar sufocando mais ainda o setor privado. Era hora de não só fazer a arrecadação de impostos, de tributos, mas também fazer o uso desses tributos para fazer com que a economia crescesse num momento de dificuldade, né? Que a gente chama de política anticíclica. Foi a primeira vez que isso foi pensado. Se o ciclo econômico está levando a um período de recessão, de depressão econômica, é preciso o governo com uma política anticíclica, ou seja, exatamente para evitar esses períodos de recessão, de depressão, para fazer a economia se manter no nível de estabilidade econômica. Então, é necessário um ativismo fiscal do Estado nesses momentos. Então, ou com a diminuição de impostos, ou com o aumento de subsídios, o aumento, por exemplo, de licitações ao setor privado para fazer com que o gasto pudesse incrementar a renda do setor privado, incrementando a renda do setor privado, a economia. Então, a demanda agregada, ela iria nesse sentido aqui, no sentido de aumentar, né, de se elevar, diminuindo o hiato do produto entre o potencial e aquilo que efetivamente ocorre. Então, vocês conseguiram entender a diferença entre uma política fiscal ativa e uma política fiscal de austeridade fiscal, por exemplo? E a função disso num período de exceção? Então, isso é um tema muito candente hoje em relação à PEC do teto dos gastos públicos. Não sei se vocês ouviram algo sobre isso. Por que se fala tanto da PEC do teto? Porque existe uma restrição causada por essa PEC. E essa restrição, ela
ela gera um período de recessão econômica vamos colocar assim, uma coleira, né, no setor público. O setor público não consegue fazer uso da política fiscal ativa. O poder público fica só refém da redução de impostos, mas ele não consegue ser ativo. Então, gerou esse revés o teto. E o teto está sendo ignorado hoje. Não é nenhuma questão de respeito ao teto. Nós temos um orçamento público que está, em razão da pandemia, ele está muito mais elevado do que aquilo que se previa. Né? Então, qual que é a função do teto? É gerar uma mordaça mesmo em relação ao setor público? E o setor privado está vendo que depende disso, depende desses instrumentos de política econômica. É sempre útil você contar com esses instrumentos para você poder gerar expectativas positivas na economia. Agora, a gente perdeu uma política anticíclica. O que a gente tem para lidar com esse período de recessão? Que tipo de instrumentos econômicos a gente tem quando o setor privado não dá conta de resolver os problemas? Por exemplo, a gente está privatizando a Eletrobras. Muitas das privatizações dependem de dinheiro público. Por quê? Porque as privatizações custam muito. Então, as empresas que vão comprar, né, empresas estatais, pegam dinheiro com o BNDES. Então, é preciso que o BNDES gere esse crédito. Dinheiro do BNDES é dinheiro do Tesouro Nacional. Se você tem uma política fiscal, que é a política fiscal de contração econômica, de austeridade, como que para que empresa a gente vai estar vendendo? Não são empresas nacionais que vão comprar Eletrobras, não é um consórcio nacional. Se for, menos mal. Já que vai privatizar, que seja pelo menos por uma empresa nacional, ou por um consórcio de empresas nacionais. Mas a gente precisa de uma condição econômica de não restrição do crédito, por exemplo. Né? Então, assim, são labirintos ali que a própria análise de oferta e demanda agregada podem fornecer para a gente. Né? Vamos dando sequência, então, eu vou voltar ao livro. Quiserem fazer a pergunta agora, ninguém está com dúvida? Professor, Oi. sempre vai ter esse ato, mesmo que esteja muito bom assim, sempre vai existir ele, por menor que seja. Ele sempre vai existir porque sempre você vai encontrar usos mais eficientes. Sempre tem um pouco de desperdício do produto, ou alguém, né, alguma massa de trabalhadores que está entre um emprego ou outro. Está fazendo uma transição.
Então sempre vai existir um hiatozinho que poderia ser eliminado, né? Se todo mundo tivesse empregado ali naquele momento, né? Todo mundo assim que pudesse ser empregado, né? Uma questão mais teórica do que prática. É a ideia que a gente nunca vai alcançar 100% do nosso potencial ali. Sempre vai ter algo que vai vazar, né? Meu Adobe resolveu ter vida própria agora.